Chega mais, torcida gloriosa, a torcida do Botafogo ligada aqui na primeira edição do Plantão Glorioso pra gente, obviamente, falar ainda sobre o mole, né? O mole que o Botafogo deu ontem, deixou de conquistar 3 pontos, que na hora de você fazer as continhas ali, são 3 pontos fáceis, o Botafogo deu mole, empatou com o Grêmio e muito na conta do nosso treinador Arthur Jorge, que abusou da ideia do rodízio, né? Tudo tem limite, abusou, calculou mal e o Botafogo perdeu a oportunidade de vencer o Grêmio. Foram 45 minutos de pura inutilidade, enfim. Vai falar sobre isso, vai falar sobre o adversário, o vice-líder que colou, e o terceiro colocado também pode colar hoje, deve colar. Agora, os pênaltis marcados pelo senhor Bruno Arleu, torcedor de carteirinha do Fluminense, para o Palmeiras, eles são inadmissíveis, né? Eu gostaria de saber se alguém vai se manifestar sobre isso. Porque não adianta só a gente ficar batendo. Eu quero saber, não é alguém, não estou esperando ninguém da CBF, não. Eu estou nem aí pro que eles falam, enfim. Eu quero saber alguém da comissão parlamentar de inquérito, porque cadê o que está acontecendo? Cadê o andamento desses processos de investigação contra a arbitragem? Porque está voltando tudo de novo. Vocês estão aí de brincadeira, está tudo retornando. Os pênaltis absurdos, os cancelamentos de pênaltis absurdos, como foi o do Vasco, o Palmeiras voltou a ser beneficiado descaradamente pela arbitragem. E aí? Cadê os relatórios? Cadê o Ministério Público? Já está na mão do MP. A gente precisa de alguma coisa, de algum elemento, porque não dá para rolar solto desse jeito, não. E da ingratidão gaúcha, né? Botafogo foi o único time que se propôs a ajudar o Grêmio. O único a fazer jogos em locais neutros, né? E aí é obrigado a ouvir desaforo de dirigente chorão. É brincadeira. Depois da vinheta a gente fala sobre isso. Em primeiro lugar, quero parabenizar o Alf Giannini, membro do canal Gigante Glorioso, que participou do nosso sorteio, o número dele ontem na live. Foi nos últimos momentos, né? A gente fez o sorteio da camisa oficial do Botafogo, a nova, branca, bonita, né? Ele foi o prestigiado Alf Giannini. Parabéns para você, meu camarada. Entre em contato lá no grupo de membros do canal Gigante Glorioso ou com a nossa produção para passar aí os seus dados, né? Que a gente envie para você essa camisa linda, maravilhosa do Botafogo, tá certo? Agora, lindo e maravilhoso não foi o futebol do Botafogo ontem. Muito abaixo, muito abaixo. É uma rotação que, curiosamente, o Botafogo está fazendo um retorno muito semelhante ao turno. Não está tão semelhante agora, por quê? Porque no turno nós havíamos vencido o Grêmio por 2-1, jogando a mesma bolinha. Jogando a mesma bolinha. O Botafogo tinha vindo de uma atuação brilhante contra o Fluminense, no Newton Santos, venceu com o gol do Bastos e caiu vertiginosamente na partida contra o Grêmio, mantendo essa queda contra o Paranaense e contra o Criciúma. Agora, o que tem de diferente? O tempo, né? O tempo que o Botafogo tem entre uma partida e outra, já que não está nas semifinais da Copa do Brasil. Então o Botafogo vai ter uma semana para treinar, uma semana para descansar. Se tinha gente cansada, vai descansar. Se tinha gente com fadiga muscular, vai desfadigar. Enfim, uma semana do próximo jogo, que é sábado, contra o Atlético Paranaense. E, na ocasião do turno, nós tínhamos jogos imediatos, né? 3 dias. Foram a sequência do Botafogo aí. E foi, assim, vertiginosamente, uma queda muito grande, né, de qualidade. Mas àquela altura o Botafogo fez 4 pontos. Se o Botafogo fizer 4 pontos de novo, já fez 1 nessa sequência, vamos supor, vença aí ou o Criciúma ou o Atlético Paranaense, o Botafogo mantém a regularidade do turno, mas pode ser ultrapassado. E pode ser ultrapassado não só pelo Palmeiras, pode ser ultrapassado também pelo Fortaleza. É claro que também eles teriam que vencer os seus jogos, tal. A gente está falando aqui poderia, então, muita coisa pode acontecer. A gente só sabe, é claro, depois dos jogos, depois das rodadas, né? Fortaleza e Cuiabá agora. O Fortaleza é favoritíssimo, mas são 11 contra 11. Assim como o Botafogo era favoritíssimo contra o Grêmio, mas são 11 contra 11. A questão é que o Fortaleza não vai botar jogador reserva. O Fortaleza não vai tirar os melhores jogadores. Até porque tem uma semana para descansar. E o Arthur Jorge calculou mal essa questão aí. Longe de mim, tá, a ingratidão de criticar o Arthur Jorge, longe de mim a ingratidão de dizer que é professor Pardal, mas pardalizou.
não é professor Pardal, mas pardalizou. Eu me lembro de uma frase do Forrest Gump, né, ele pequenininho, dizendo, ele não gostava que o chamassem de idiota, né, porque ele dizia, idiota é quem faz idiotice. Então, assim, o Arthur Jorge não é professor Pardal, mas deu uma pardalizada. Deu uma pardalizada forte, porque eu não posso abrir mão dos meus melhores jogadores de meio campo. Gregory e Marlon Freitas, se eles estão na lista de relacionados, é porque dá para jogar. Porque quando não dá para jogar, nem relaciona. Foi o caso do Cuiabano. Então não dá para forçar. Então nem entra na lista. Fica no Rio de Janeiro. Dava para jogar. Tinha que ter jogado. O Campeonato Brasileiro, ele mesmo falou que não é segundo plano. Não tem essa de deixa o brasileiro para lá, vamos focar na Libertadores. Até porque não tem motivo. A Libertadores é daqui a um mês. É daqui a um mês. Não havia motivos para fazer o que ele fez. Ele deixou Tietê e Danilo. O Botafogo no primeiro tempo ficou totalmente vulnerável. O Alexander Barbosa e o Marçal, que também não estavam bem no primeiro tempo, o lado esquerdo ele estava muito vulnerável, muito por conta da falta de proteção no meio campo. O Tietê e o Danilo não dão nem metade da proteção do meio campo quando tem Gregory ali. Então o Botafogo ficou vulnerabilíssimo no primeiro tempo. O Grêmio teve todo o espaço do mundo para trocar passes, para finalizar, e mesmo assim o Botafogo finalizou mais do que o Grêmio. Foram 7 finalizações contra 6 do Grêmio. Agora, no gol, o Grêmio meteu 3 e o Botafogo só uma, né, que foi um chute de fora da área do Luiz Henrique. Então o primeiro tempo foi uma negação. E nada contra o Tietê e o Danilo. A questão é que eles dois juntos não funcionaram no jogo de ontem. Não armaram jogadas e não marcaram. Então ficaram ali flutuando numa zona neutra e inútil. Outro jogador que também caiu muito. Eu me lembro do alto nível do Tiquinho Soares nas temporadas 22 e 23, não é esse jogador de 24. Em 24, o Tiquinho Soares está numa rotação muito baixa. Mesmo antes do Igor Jesus, mesmo nas partidas em que ele foi bem decisivo, vitória contra Palmeiras no Brasileirão, empate contra São Paulo, em que ele fez gol e deu passe para gol do Cuiabano, ele caiu muito de rendimento. Eu não sei se é confiança, eu não sei se foi a questão do Igor Jesus ter chegado e tomado realmente a titularidade, e o Tiquinho tem, de certa forma, o carinho de grande parte da torcida do Botafogo. Mas caiu muito de rendimento. Ontem a partida do Tiquinho foi uma partida inoperante. É como se não tivesse ninguém em campo. Não acertou nada na parede, ficou pedindo faltas, que se existiram ou não. O árbitro já tinha sinalizado, já no primeiro tempo, quando o Kahneman já tinha dado papo, falando, né, esse negócio de que o Tiquinho joga assim, segurando e tal, ó, não é pra dar falta não, porque ele joga assim e tal. Deu papo lá pro Maguielson Lima. Maguielson, que desagradável. Que arbitragem horrorosa. Desagradável, o senhor Maguielson. Caiu no papo do senhor Kahneman, que só dá pancada, e não deu nenhuma falta no Tiquinho. Não que tenha sido não, tá, galera? Porque realmente ali na hora não dá pra ver nada, mas o Tiquinho jogou muito mal. Nem a parede estava fazendo, não acertava um passe. Finalização passava longe. Foi inútil. Aquele jogador que segurava 2, 3, não segurava nenhum mais. Você podia deixar o Tiquinho sozinho que ele não ia dar conta do recado. E aí o Arthur Jorge me abre mão de começar com meus 2 melhores jogadores de meio. E o pior, ele pega o Almada, que foi o filho único ali no primeiro tempo, e tira. Botar o Savarino? Pô, perfeito, ainda bem, é só tirar o Tiquinho Soares, né? Ou então, sei lá, tira outro jogador, o Matheus Martins, que não jogou bem. Não, ele tira o Almada. Aí ele brincou, né? Ele brincou. Aí sem o Almada, o que estava ruim ficou pior, o Botafogo só foi crescer depois de uns momentos em que ele coloca o Alan, o Igor Jesus. Aí o Botafogo cresceu. Aí o Botafogo começou a ter novamente a posse de bola com qualidade, conseguiu chegar e entrou o Júnior Santos. E aí o Júnior Santos em pouquíssimo tempo foi muito mais perigoso do que o Tiquinho Soares o jogo inteiro. Então não é porque o Tiquinho não tem qualidade, mas o Arthur Jorge precisa recuperar a confiança do Tiquinho Soares. Precisa recuperar, porque é um jogador para o grupo muito importante. A gente não pode se dar ao luxo de, no momento em que o Igor Jesus não estiver, o Tiquinho jogar o que jogou ontem. Ele não estava jogando contra um time de G4, ele estava jogando contra o Grêmio. Então é inadmissível. Agora, o Arthur Jorge tem que prever essas situações no treino.
se ele está vendo que os jogadores dele estão voando, se ele está vendo que o 11 inicial está voando, entra com o 11 inicial. Quando cansar, você mexe. Não está fazendo isso. Então achou que dava para fazer a mesma coisa do jogo do Fluminense, achou errado. Achou errado, porque não tinha Felipe Melo lá. Não tinha Gregory para roubar a bola. Achou errado. O Botafogo ele mexeu mal, ele escalou mal, e o Botafogo perdeu a oportunidade de vencer uma partida. Não estou preocupado de botar 3, 4, 5 pontos à frente de Palmeiras. Não estou preocupado com isso. Estou preocupado com o rendimento do Botafogo. Estou preocupado com as vitórias do Botafogo. O adversário, uma hora vai tropeçar. Eu falei isso para vocês do Fortaleza. O Fortaleza também vai ter um período ruim. Porque isso acontece. Essa oscilação acontece. O Fortaleza também vai oscilar. E oscilou. Perdeu aí 3 partidas seguidas, poderia ter sido líder do Brasileirão, acabou se transformando no 3º lugar, era vice-líder, foi para a 3ª colocação. Por quê? É normal essa oscilação. E o Palmeiras, que está com 6 vitórias seguidas, ele também vai oscilar. Ele também vai oscilar. Porque agora o Botafogo também tem uma semana para treinar. Libertadores é só daqui a um mês. Então, antes da Libertadores, o Botafogo também vai ter uma semana. E o Palmeiras vai oscilar. Vai enfrentar adversários difíceis. Não vai pegar só molezinha, não vai pegar só time alternativo, que o Galo botou time alternativo. Botou time alternativo e ainda foi roubado. Essa postagem aí que você está vendo do perfil do Galo, né, o Bruno Arleu dando pênalti, a Leila fazendo pix e o texto eu avisei. É basicamente, o resumo do jogo do Palmeiras é isso. O senhor Bruno Arleu, que é tricolor, de carteirinha, de torcida organizada e tudo, né? Seu Bruno Arleu. Ele deu 2 pênaltis que em nenhum lugar do mundo se dá. O primeiro é uma falta de respeito com quem acompanha futebol, com quem paga ingresso, com o torcedor do Atlético Mineiro, do Botafogo, do Fortaleza. Isso é uma falta de respeito. Eu sei que a Leila tem cargo na CBF, eu sei isso, sei muita coisa. Mas esse pênalti é um indicativo. Esse pênalti é um indicativo de que se o Botafogo, se o Fortaleza, se o Flamengo tiverem uma mínima oscilação, tô colocando o Flamengo ainda, tá? O Palmeiras vai sobrar. Porque quando o Palmeiras oscilar, a arbitragem estará lá sempre para tirar um pênalti do Vasco da Gama, tá? Tirar um pênalti do Vasco da Gama e dar 2 pênaltis. O primeiro, inexistente. O segundo, extremamente contestável. Extremamente contestável. Mas para o Palmeiras vencer, tudo. E isso já está se transformando num caso de polícia, galera. O Botafogo não ter jogado nada e não ganhar do Grêmio é uma coisa, porque não jogou nada mesmo. Agora, o que aconteceu em Palmeiras e Atlético Mineiro é caso de polícia. É caso de polícia. E eu não estou aqui com medo de Palmeiras não, porque são nosso saco de pancada em 2024. Saco de pancada. Agora, isso aí é anti-futebol. Isso aí é tudo aquilo que nós já lutamos há tanto tempo para coibir do futebol. E repito, cadê os relatórios da CPI? Cadê o término dessas investigações? Eu sei que é sigilosa, você disse aquilo, mas é muito devagar. É muito devagar. Os elementos estão aí. Agora, mais elementos. Não é possível. Pelo amor de Deus. Ministério Público e Polícia tem que ter mais efetividade nessas investigações. Porque ontem é caso de polícia, tá? Agora, o que me surpreende, né, é o choro vazio. O choro vazio, porque o choro pós-jogo, você sendo prejudicado, a gente chama de choro aqui, porque agora tudo virou choro, né? Tipo, dirigente do Vasco ir para a imprensa reclamar é legítimo. Ele foi roubado. É legítimo. Agora, o dirigente do Grêmio dizer que o John Texel tem que botar no dossiê o pontinho que ele ganhou contra o Grêmio. Olha pra você, amigo. Olha pro time que você dirige. Olha a colocação na classificação onde você está. E olha no final do jogo quem deu volta olímpica após conquistar esse empate. Foi você. Foram os seus jogadores que estão comemorando até agora esse empate. Vocês fizeram cera o tempo, o segundo tempo inteiro. O tal do Marquezinho,
Ele fez cera o tempo inteiro. O Grêmio demorava 30 segundos para bater lateral. E você quer dizer, quer me convencer de que não está feliz com esse pontinho? Para com isso. Para com isso que você está comemorando também. Você está aí feliz da vida, disfarçando, porque a Leila Pereira bancou aviãozinho para vocês, que nem dinheiro nem para isso vocês têm. Precisou de avião da Leila para poder fazer esse joguinho sujo que o Grêmio faz, com essa cera que o Grêmio faz. Um primeiro tempo muito digno do Grêmio, do Grêmio. Foi melhor do que o Botafogo. Mas o segundo tempo voltou a ser o Grêmio de 2024. E aí vem dizer, o único time que ajudou vocês, o único que se prestou a ser solidário, fazendo 2 jogos em local neutro, e aí, como é claro, a torcida do Botafogo é muito mais nacional do que a do Grêmio, fomos maioria, tanto no Espírito Santo como em Brasília, fazendo mosaico nos 2 jogos e tal, e a torcida do Grêmio estragando o espetáculo, porque não consegue lotar estádio nenhum fora do Rio Grande do Sul. Bota no Espírito Santo, não lota. Bota em Brasília, fica lá um espaço vazio. Pô, estragando o espetáculo. Estragando o espetáculo. Botafogo, da próxima vez, tem que aprender a não fazer política com essa galera ingrata, não. O jogo tinha que ser no Newton Santos. O jogo tinha que ser no Newton Santos. Ninguém fez política de boa vizinhança com o Grêmio. E aí o Botafogo foi lá, se prestou a solidariedade de fazer 2 jogos em campo neutro por conta de tudo que aconteceu e tal. E recebe isso aí. Dirigente mandando indiretinha para John Textor. O que ele queria? Ele queria que fosse roubado para o Grêmio. É isso que ele queria. Deixou muito claro. Ele queria que o Bastos fosse expulso num lance em que nem falta foi. Bota o lance em câmera lenta que o Bastos vai somente na bola. O Bastos vai somente na bola. Mas o que ele queria? Que roubassem para ele. Afinal de contas, a Leila deu o avião. Ele achou que a Leila ia fazer pix também para o Maguielson. É isso que ele queria. Ele deixou claro. Ele não quer o jogo justo. Ele não quer futebol jogado. Ele quer favorecimento de arbitragem. Porque querer a expulsão do Bastos, nesse lance em que o Bastos vai na bola, é brincadeira, né? Isso é falta de ética. Isso é falta de caráter dar uma declaração pública dessa. Não é possível. O Grêmio foi prejudicado? Foi na expulsão do jogador. Que o Vitinho não simulou. O Vitinho recebeu um toque fora do lance do rosto. Jogador brasileiro, lamentavelmente, tem essa postura. Amigo, pega o jogo e me diga quantas vezes os seus jogadores simularam. Você parou para contar? Bright White? Você parou para contar? Vila Sante? Quantas vezes os jogadores do Grêmio tentaram a expulsão de jogadores do Botafogo? Parecia armado. Qualquer contato, o Barbosa se enrolou lá, não sei com quem foi, se foi Bright White. Foi Bright White, né? Que tentou 2 vezes isso, essa simulação besta. Ele tentou e ficou assim. E você quer falar do Vitinho? O problema do futebol brasileiro é essa hipocrisia covarde. É essa hipocrisia covarde de dirigentes como esse cara aí, que falam um monte de besteiras e não olham para o próprio umbigo. Eu tô aqui para dizer que a arbitragem do Maguielson foi um desastre. E foi um desastre não só para o Grêmio, não. Foi um desastre para o jogo. Tá? O Grêmio foi muito prejudicado na expulsão do seu jogador, porque não é lance para expulsão. No máximo para um amarelo. Mas no máximo para um amarelo. Tá? E aí o senhor PC de Oliveira defendendo a arbitragem, né, corporativismo puro, dizendo que foi sim, que não foi nada. Não foi nada. Agora, um árbitro confuso, um árbitro que matou o jogo o tempo inteiro, conversa pra caramba. O Botafogo foi prejudicado, porque quem é prejudicado é quem joga futebol. E o Botafogo jogou no segundo tempo sozinho. Ele deu 12 minutos de acréscimo e terminou com 55. Isso não existe. Isso não existe. Esse cidadão tinha que ser afastado. O pedido do dirigente do Grêmio é esse pedido emocionado, apaixonado, o choro vazio de um dirigente que não sabe o que pedir. Ah, porque eu larguei minha família em casa. É o seu trabalho, você recebe pra isso. Você quer o quê? Que eu te dê parabéns porque você deixou sua família em casa e foi ver o jogo do Grêmio? Você quer o quê? Parabéns pra você por fazer o seu trabalho? Não tá satisfeito e pede pra ir embora. Aliás, deveria, porque o time do Grêmio é horroroso. Então, assim, é esse tipo de situação que o John Textor tem que estar muito atento. É esse tipo de declaração de indireta que o John Textor tem que estar muito atento. Preste atenção quem são seus aliados, cara. Porque esse tipo de ingratidão, de hipocrisia, você tem que guardar, tá? Tem que guardar para poder saber jogar as cartas de uma forma para evitar esse tipo de situação.
que, vou te contar, me incomoda muito. Me incomoda muito. Ele poderia ter falado o que for da arbitragem. Eu concordo com ele. Agora, citar o nome do John Textor, para botar esse pontinho dossiê que o ponto Botafogo ganhou, nós perdemos 2 pontos de empatar com um time horroroso como esse do Grêmio. Nós perdemos 2 pontos. Essa é a verdade. E para os secadores de plantão, um recadinho para vocês. Um recadinho para vocês. Segue o líder. Estão achando que o rio é banhado pela mesma água? Vai estudar ciência, vai estudar a natureza. Tá preso no tempo? Vai ver Caverna do Dragão. Quer ficar preso no ano? Vai ver Caverna do Dragão. Esse time do Botafogo é um time que oscila. Joga mal. Arthur Jorge comete erros. E nós estamos mesmo assim brigando pela liderança o tempo inteiro. Já perdemos a liderança para o Flamengo, já perdemos a liderança para o Fortaleza, e hoje, na 28ª rodada, quem é o líder? É o Botafogo. Então, se na próxima rodada, na 30ª, 32ª, nós perdemos a liderança, que seja para o Palmeiras, esse time tem sim capacidade para chegar e retomar a liderança, principalmente na 36ª rodada, que é o nosso confronto direto. Ali é que vai sair o campeão brasileiro. A não ser que o Fortaleza deixe todo mundo para trás, né? Fica lá os dois se engalfiando, o Fortaleza só passa pela tangente, que tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. É pezinho no chão, é humildade, porque não se ganha jogo de véspera. Ah, vou botar reserva, vou botar aqui. Não se ganha jogo de véspera, nem do Grêmio, nem do Criciúma. Tem que jogar futebol. O Botafogo precisa aprender isso. E o Arthur Jorge precisa aprender que rotatividade tem limite. Tem que ter competitividade em alto nível o tempo inteiro. Rotatividade tem limite. Eu fico por aqui. Um abraço grande. Beijo. Tudo de bom pra vocês. Segue o líder. Camisa alvinegra estampada no peito. Eles querem que vocês caiam nessa pilha de que já era, vai fazer isso, vai pipocar e tal. Quem pipoca são eles quando vem essa camisa aqui. Eles tremeram. O Palmeiras está assim, ó. Quando vê que vai jogar a 36ª rodada, já está tremendo. E o São Paulo, que falou, é dirigível, estão eliminados. E o Flamengo, isso e aquilo, 4-1. Aqui, ó. Quem está na semifinal da Libertadores. Aqui, ó. Aqui quem é o líder do Campeonato Brasileiro. Exibe essa camisa com muito orgulho durante toda essa semana nas ruas. Saudações alvinegras. Fui.